Olá, tudo bem, moçadinha do sexto ano? Mais uma vez por aqui. Bora lá para mais uma aula de história? Bora lá conversar um pouquinho de história ainda sobre a Grécia, tá? Quando nós falamos da Grécia Antiga, nós falamos de uma história muito grande, de muita coisa boa que nós vamos aprender da Grécia, tá bom? Você vai pegar o seu livro didático, é claro, lá na página 130, tá? Na página 130, e nós vamos falar no capítulo, deixa eu ver o capítulo aqui, né? Capítulo 8, a Grécia Antiga e as vivências culturais. Nessa página que legal, e depois vai seguir em frente, né? Então, você sabia, por exemplo, que os Jogos Olímpicos surgiu na Grécia, né? Lá na Grécia também surgiu a filosofia, na Grécia também surgiu a política, né? A política um pouco diferente da política que nós vivenciamos hoje, mas também surgiu na Grécia Antiga. Então, quando nós falamos de antiguidade clássica, por que antiguidade clássica? Porque essa antiguidade traz uma formação para várias outras histórias. Então, antiguidade clássica, porque ela é importante, porque ela nos ajuda a refletir presente, passado e futuro. Essa antiguidade clássica ela foi transformada numa espécie de início de modelo para a construção de outras histórias, né? Então, por isso, antiguidade clássica. Então, no Brasil, por exemplo, o português, né? O português vem influenciado pelos romanos, do latim, e aí nós temos uma influência muito grande de outras histórias. E a Grécia Antiga ela tem influência muito grande em várias outras histórias, em várias outras religiões. Né? Então vamos falar um pouquinho da Grécia, da cultura grega, da cultura da Grécia. Né? Além da política, da democracia, os gregos contribuíram muito para a medicina, tá? Para a física, para a astronomia, para a matemática e várias outras áreas do conhecimento. Então, a cultura grega ela é vasta, ela é grande, ela é muito boa. Então, não dá para nós estudarmos história sem estudarmos os gregos, né? Além da filosofia, do teatro, né? E existem várias outras fontes de pesquisa, vários outros questionamentos que é feito pelos historiadores e que ainda estão sendo estudados. Mas eu acredito que nós vamos descobrir muitas e muitas outras coisas por aí. A respeito da religião grega, que você vai ver aí na página 130. A religião grega, eles praticavam o politeísmo, né? Quer dizer, acreditavam em vários deuses. Os deuses eram meio antropomórficos, né? Então, nós falamos do antropomorfismo. O que é? Os deuses eram metade homens, metade deuses, metade homens, metade animais. Então, era aquele comportamento em que tinha uma semelhança com os seres humanos, apesar dos poderes, daquelas coisas todas. Nós sabemos que isso é um mito, mas um mito que ajudou a construir a história. Então, por exemplo, vocês já ouviram falar, vocês assistiram, tenho certeza, lá do X-Men. Se não assistiu o desenho, tem os filmes, né? Lá do Harry Potter, desses desenhos fantasiosos. Então, quer dizer, isso é meio que antropomorfismo, né? Então, são seres humanos, mas têm alguma espécie de poderes mágicos. Era o que acontecia com os deuses e com os heróis gregos, né? Tinha também os semideuses, que eram aqueles filhos dos deuses com um ser humano, com uma ser humano, né? Então, e eles acreditavam que eles podiam pesquisar e descobrir as coisas através de um oráculo, né? Oráculo é alguém que ia ler aquelas ideias e podia falar do passado, do presente e do futuro. Um dos oráculos mais famosos é o oráculo de Apolo, né? De Apolo, que foi construído na cidade de Delfos, né? Na cidade de Delfos. Então, existem vários exemplos de deuses e semideuses, né? Aí na página 131 do livro de vocês tem aí, ó, o Zeus, né? Que era
o deus do céu, o maioral, o chefe lá do Monte Olimpo, onde eles viviam, né? É o monte mais alto lá da Grécia, se vocês olharem aí do lado, vocês vão ver. Deméter, a deusa da agricultura. Hades, o deus do mundo subterrâneo, né? Hera, a esposa e irmã de Zeus. Hestia, a deusa do lar. Poseidon, deus dos mares. Afrodite, a deusa da beleza. Apolo, o deus do sol, das artes e da razão. Ares, deus da guerra. Artemis, irmã gêmeas de Apolo, deusa da lua, da caça, da fecundidade. Atena, a deusa da inteligência. Então, ó, Atena, deusa da inteligência, é legal. Dionísio, deus do vinho, do prazer, da aventura, das festas, das bagunças. Hefestos, deus do fogo, protetor dos metalúrgicos. E Hermes, deus do comércio, da comunicação, e era o mensageiro de Zeus. Olha que legal, né? E quando nós falamos de mito, mitologia, eles criaram um conjunto de mitos, de mitologia, para nós entendermos, porque nós, seres humanos, nós somos curiosos, né? Nós queremos entender o que se passa à nossa volta. E muitas coisas, às vezes, não tinha resposta. E como não tinha resposta, eles criaram algumas coisas fantasiosas, né? Nós chamamos isso de mito, né? Então, hoje em dia, essa palavra é conhecida como mito, né? Para falar de uma ideia falsa que, às vezes, faz parte da vida da gente. Nós sabemos que não existiu, mas que faz parte da vida da gente, né? Tem lá um poeta famoso lá na Grécia chamado de Homero. Ele escreveu a Ilíada, a Odisseia, né? É um grande poeta grego que teria vivido lá no século VI antes de Cristo e que atribui esses dois poemas, né? Ilíada e Odisseia. A Ilíada fala da guerra de Troia, sabe aquela guerra que eles colocavam o cavalo lá dentro e todo mundo entrou dentro para eles entrar na cidade de Troia? Então, essa é a guerra de Troia, tá? E a Odisseia é um poema com 12 mil versos que conta as aventuras de Ulisses, né? Conta as aventuras de Ulisses, um rei lendário de Ítaca e marido de Penélope. Olha que legal. E a história, por exemplo, Heródoto. Vamos falar um pouquinho do que nos interessa também, né? Heródoto, pai da história. Heródoto teria vivido no século V a.C., é o pai da história, é aquele que criou a história. O primeiro que começou a anotar, começou a perceber as coisas, começou a ver que o passado era importante para nós percebermos o presente e fazer um futuro melhor. Por isso é importante estudar a história, tá bom? Também a medicina, Hipócrates, tá? Hipócrates teria nascido cerca de em 460 a.C., e ele classificou os sistemas, as doenças, então seria o médico, né? Então, quando vai fazer medicina, tem o juramento de Hipócrates, tá bom? E a filosofia. A filosofia que estuda a razão, a filosofia estuda o existir, o conhecer-te a ti mesmo, conhecer as outras pessoas, a participação, o questionamento, a criticidade, você criticar, né? Então, na filosofia, e é importantíssimo estudar a filosofia, porque abre a nossa mente, a gente não fica a mente fechada, igual tem muita gente por aí, né? Então, na filosofia tem nomes famosos, Sócrates, Platão, Aristóteles, Tales de Mileto e alguns outros, tá bom? Então, resumindo, nós vamos parando por aqui, né? Já falei um monte aí da matéria que vocês vão fazer essa semana. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler, né? Da página 130 a 133, que é esse resumo que eu fiz, e vão responder as atividades propostas aí na aula dessa semana pela professora Jusilene, tá bom? Tchau, tchau, um grande abraço para você, bons estudos e ó, estudar, estudar, estudar. Estudar abre as portas para todos os horizontes, tá bom? Tchau, tchau.